Filhos de Deus e filhas de Deus. Esta noite eu estou aqui meditando na palavra do Senhor Jesus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 33, que fala das vitórias do rei Ezequias. E também estou meditando no livro de Isaías 38, capítulo 38, versículo 1, versículo 8, versículo 21 e 22, que fala também da cura do rei Ezequias. Vou ler para que vocês venham entender. Aleluia. Glória a Jesus. Depois de tudo isso e dessas provas de felicidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficava fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima delas e levantou outra muralha ao redor daquele, aleluia, já existia. Também construiu defesas, aleluia. No aterro que havia sido feito no lado de leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ler de novo do versículo 5. Aleluia, porque eu dei um pequeno erro na leitura, mas eu vou ler de novo. Aleluia. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou
os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com o seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Aleluia. Eu, Senaqueribe, rei da Síria, que quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganado, e vocês morrerão de fome e de sede, pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram, que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, deixem que Ezequias os engane. Assim, se iludam, não acreditem nele, nunca. Ouvem nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados. O que o rei Senaqueribe diz, portanto, não deixem que Ezequias os engane.
assim. Não se iludam, não acreditem nele nunca. Houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados. Senaqueribe vem metendo medo, querendo colocar medo no povo, para que o povo desistisse de guerrear contra ele, que ele queria tomar a cidade de Jerusalém porque queria. Ou do meu poder muito, menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvarão os seus povos das minhas mãos. Assim, também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Eles começam a enfrentar Deus. Eles começam aleluia, a decretar guerra com Deus. Os povos, os oficiais da Síria. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de que assustá-los e deixá-los aprovados. Senaqueribe, os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Veja que eles começam a meter medo, desafiar Deus e começar a botar medo no povo, para que o povo desistisse. Os oficiais faltaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses de outros povos que são ídolos, feitos por mãos humanas. Desafiaram Deus, blasfemaram contra Deus, os oficiais da Síria, colocando medo no povo, dizendo: hoje mesmo a gente vamos vencer, vamos matar todos vocês, vocês vão ver se o Deus de vocês vão salvar vocês. Esse Deus aí de Israel, vocês vão ver se eles vão salvar vocês, se eles têm poder para salvar vocês das nossas mãos, das nossas espadas, das nossas lanças, dos nossos escudos. Vamos ver se esse Deus de vocês vai salvar vocês das nossas mãos. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Senhor, nos ajuda, porque nós necessitamos da tua ajuda. Nós não podemos lutar sozinhos não, Senhor. Nos ajuda a vencer, a ganhar essa batalha, a derrotar os nossos inimigos. Ezequias e o profeta Isaías, unidos, eles se uniram ali, uniram forças, fé, pediram a ajuda de Deus. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei
Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava orando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Então Ezequias adoece depois da vitória, depois de ter vencido os assírios, os soldados oficiais, ter derrotado o rei da Síria, Senaqueribe, foi para o seu país envergonhado, aleluia, porque desafiou Deus, desafiou o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o teu Deus e o meu Deus, meus irmãos. Aleluia, não tem quem possa com esse Deus tão poderoso, não tem quem possa. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou doente, mas não morreu logo não. Adoeceu, ficou enfermo. Aleluia. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazém para os cereais, o vinho e o azeite, estribarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidade. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel a fim de levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá.
Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Ezequias ganhou a batalha, aleluia, mas era muito orgulhoso demais. Deus o ajudou, Deus o protegeu, aleluia. Deus enviou o anjo que matou todos aqueles oficiais, aqueles soldados do rei da Síria, aleluia. Mas o rei Ezequias, por orgulho, por ser orgulhoso, aleluia, ele fica enfermo, aleluia. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez com o povo. Vou ler de novo. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagem, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Vamos ver a cura do rei Ezequias, aleluia. Versículo 1 e versículo 8 e versículo 21 e 22 do capítulo 38 de Isaías. Vamos lá. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Aleluia. Na escadaria feita pelo rei Acais, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Aleluia. Glória a Jesus. Pois Isaías tinha dito: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Como vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o profeta Isaías, filho de Amós, ele foi na casa do rei Ezequias e chegando lá entrou no quarto. Ele estava lá na cama, deitado. Aí o rei quando olha para ele, o profeta Isaías diz: põe a tua casa em ordem, porque do leito tu não vai se levantar, tu não vai ficar bom, tu não vai ficar curado, e depois vai embora. Antes de chegar no caminho, Deus fala com ele: Isaías, volta, aleluia, vai lá e fala com o rei Ezequias que ele vai ficar curado, ele vai ficar bom, que eu vou curá-lo.
E diz a ele que eu ouvi a oração dele, ouvi as lágrimas dele, o choro, e a oração dele eu vi. Ouvi. Diz a ele que eu vou parar o sol 10 degraus, aleluia, e ele vai viver mais 15 anos de vida. Vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Mas só vou fazer isso por causa que eu ouvi a oração dele e o choro, as lágrimas dele, quando ele olhou, se virou para a parede e disse: Senhor, lembra de quando eu andei na tua presença, fiz tudo o que o Senhor queria, obedeci tudo o que o Senhor mandava. Lembra-te de tudo que eu fiz de bom para o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, você que está na presença do Senhor Jesus Cristo, se você está enferma, está enfermo, aleluia, louvem a Deus, cantem a Ele, agradeça a Ele, ore, faça como o rei Ezequias fez. E o rei Ezequias, ele recebeu a cura por causa que ele orou e confessou: Senhor, lembra-te, Senhor. Deus, lembra-te. Quando eu andava na tua presença, eu te, aleluia, te adorava. Tudo que o Senhor mandava eu fazer, eu obedecia. Lembra-te de mim, Senhor, porque depois que eu morrer, eu não vou, Senhor, te adorar. Eu não vou, Senhor, glorificar o teu nome. Eu não vou te honrar. Senhor, lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de tudo que eu fiz. Lembra, Senhor. E começou a chorar. Começou a se desesperar. Veja que o rei Ezequias, ele foi orgulhoso, mas se arrependeu do seu orgulho. Deus ouviu a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, o seu choro, aleluia, suas lágrimas Deus viu. Quando o profeta Isaías, filho de Amós, ele vai para a casa do rei Ezequias visitá-lo. Ao chegar lá, topa ele enfermo, deitado na cama. Aleluia. Aí diz: Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu não vai se levantar desse leito, tu não vai ficar bom, tu não vai ficar curado. Tu vai morrer. Mas primeiro põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Quando se diz casa em ordem, aleluia, põe os teus filhos em ordem. Repreende teus filhos, quem está errado. Repreende quem tiver de ser repreendido, repreende. Porque tu não vai se levantar. Deus não está se agradando. Deus manda dizer que tu não vai se levantar. Tu não vai ficar bom, tu não vai se levantar do teu leito. Tu vai morrer. O rei Ezequias simplesmente se entristece. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Tudo que ele mandava eu fazia, eu cumpria, eu obedecia. E agora eu vou morrer. Não tem como adorar o Senhor depois de eu morto.